Alguém aqui é maluco de confiar na honestidade de político brasileiro? Por acaso você confiaria todo o seu dinheiro nas mãos do Sarney ou então nas mãos do Maluf? Nem precisa me responder essas perguntas, porque a resposta é óbvia, você não faria isso. Agora, o que não é tão óbvio assim é que quando você deixa o seu dinheiro todo no Brasil e investe apenas em ativos brasileiros e, portanto, lastreados na nossa moeda, no real, você na prática está fazendo algo muito parecido a isso. Você está deixando as decisões do rumo sobre o seu patrimônio nas mãos dos nossos políticos, que podem desvalorizar as nossas moedas ao tempo em que for necessário. E eu nem preciso te dizer que isso é muito perigoso. Então o que você deve fazer é não deixar todo o patrimônio lastreado em uma única moeda. E quando você for escolher uma outra moeda para fazer essa diversificação, em que país que você vai escolher investir? Pense bem, você vai querer ter os seus ativos lastreados em dólares ou em bolívares venezuelanos? Você vai querer ter aquela renda extra em dividendos em francos suíços ou então em pesos argentinos? Essa resposta também é bastante óbvia. Você vai preferir as moedas fortes em detrimento daquelas moedas que são fracas. Agora, entre dólares e francos suíços, qual dessas duas moedas fortes é melhor que a gente tenha em nossos patrimônios? Qual delas aí que é mais indicada? Fica até o final do vídeo que eu vou dar a minha opinião sobre isso e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você não confia nos nossos políticos e quer entender mais sobre esse risco de ter o patrimônio todo em reais, assista também o nosso outro vídeo denominado Você Não Sabe Quanto Dinheiro que Você Realmente Tem, que tem essa thumb que está aí na tela. Eu considero tal vídeo um dos mais importantes aqui do canal, então é imprescindível que você o assista também. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no izinho, para que você possa conferir depois que acabar o vídeo de agora. A propósito, você está no canal da Capital Global, assistindo a série Tempos de Crise, como ganhar dinheiro mesmo em mercados em queda. E se você gosta desse tipo de conteúdo e acredita que ele está te ajudando a se tornar um investidor ainda mais bem-sucedido, não esqueça de conferir se você já está inscrito no canal. E se você ainda não estiver inscrito, já se inscreve e também clica no botão de sininho e no botão de gostei, porque não vai te custar nada. E você já deve saber que a Capital Global tem como filosofia espalhar a importância da internacionalização do seu patrimônio. A propósito, é por isso que a gente se chama Capital Global. E se você conferir lá no nosso site, você vai ver vários artigos em que a gente fala sobre a importância de ter uma renda em dólar, de manter os seus investimentos em dólar como uma forma de diversificação e proteção ao risco Brasil. Agora, se você for um pouco mais a fundo aqui nos vídeos do nosso canal no YouTube, você vai ver que em vários deles a gente falou que a tendência do dólar no longo prazo é se desvalorizar, enfraquecer, portanto, principalmente aí por culpa do Banco Central americano e da impressão desenfreada de dinheiro. Então, se você parar para pensar, que tipo de esquizofrenia é essa que hora a gente está falando que é importante, é legal ter um patrimônio em dólar, e outra hora a gente está falando aí que o dólar vai se desvalorizar. Quem olha assim pensa que a gente está em cima do muro, mais em cima do muro do que os políticos do Brasil aqui do Centrão, que não sabem para que lado vão decidir. Mas a gente não está em cima do muro não, as duas coisas são verdades. A gente acredita que você precisa manter uma parte do seu patrimônio em dólar e apesar disso a gente acredita que o dólar vai se desvalorizar. E também não se trata aqui de masoquismo, quer dizer, a gente não quer sofrer e perder dinheiro. O ponto é que o dólar vai sim desvalorizar, mas ele vai desvalorizar menos do que todas as outras moedas. No circo de horrores que estão aí a maior parte das moedas fiduciárias, o dólar é o menos feio. Agora quer dizer, o dólar não vai se desvalorizar em relação a todas as moedas. Há algumas moedas, uma ou outra, que tem a tendência de se valorizar em relação ao dólar. Veja, o dólar se valoriza em relação ao real no longo prazo. E algumas outras moedas, elas se valorizam em relação ao dólar no longo prazo. Portanto, elas podem ser consideradas aí até mais forte do que o dólar. E uma dessas é justamente o franco suíço. Vai ter quem diga que o dólar é mais forte, vai ter quem diga que o franco suíço é mais forte. Mas no final do dia, as duas são boas. É que nem
você está numa comparação entre uma Mercedes e uma BMW. A escolha vai ficar mais ao cargo do cliente. É bem verdade que no caso do dólar e do franco suíço, a maior parte dos clientes, digamos assim, dos investidores, vai optar realmente pelo dólar e não pelo franco suíço. Mas, em todo caso, se nós formos olhar esse gráfico que eu estou colocando na tela agora, você vai ver que, no longo prazo, o franco suíço tende a se valorizar ainda mais do que o dólar. Veja como, desde o fundo da crise de 2008, quando os Estados Unidos ligou a impressora no modo hard, o franco suíço preservou mais valor do que o dólar. Lá em novembro de 2008, você precisaria de 80 centavos de dólares para comprar um franco suíço. E agora em abril de 2020, você vai precisar de $1 e alguns centavos para comprar esse mesmo franco suíço, o que significa que em valores nominais você teve aí uma valorização de cerca de 20% do franco suíço em relação ao dólar. E apesar de eu preferir os francos suíços em relação ao dólar, eu preciso admitir que eu sou muito mais exposto ao dólar do que aos francos suíços, porque os meus investimentos eles estão em ações de empresas americanas, em fundos listados lá em Nova York, enfim, diversos ativos que são lastreados em dólar. Então meu patrimônio aí está muito mais variável a essa moeda do que aos francos suíços propriamente. Além do que, eu também preciso admitir que a maior parte dos investidores não segue essa minha linha de preferir os francos suíços e prefere sim o dólar. Mas às vezes é necessário você se questionar, será que vai ser sempre assim? Quer dizer, com o Banco Central imprimindo dinheiro na velocidade que ele está ultimamente e desvalorizando o dólar por consequência, até que ponto os investidores vão continuar enxergando o dólar como a melhor reserva de valores? Será que daqui a pouco, no médio e longo prazo, eles não vão começar aos poucos a migrar para uma outra reserva de valor? Na minha opinião, eu acredito que sim, e vai ser nesse momento aí que ativos como metais preciosos e o franco suíço, propriamente, vão acabar se valorizando mais do que o dólar, mais ainda do que eles já estão nesse momento. Mas será que na hora que o dólar deixar de ser o queridinho aí do mercado, vai ser só o franco suíço e os metais preciosos que vão ocupar um pouco desse lugar? Ou será que outros ativos, outras moedas também vão entrar nessa cesta? Eu acredito que sim, vai ter outras moedas que também vão ocupar essa posição. E eu vou comentar sobre elas no próximo vídeo. Mas agora vamos comentar sobre o real. Eu vou comparar aqui, nesse gráfico, o desempenho do real em relação ao desempenho dos francos suíços. E é até covardia se você for olhar que lá na mínima de 2008, você conseguia comprar um franco suíço com R$ 1,47. E agora, na data de hoje, esse mesmo franco suíço vai te custar insanos R$ 5,61. É uma valorização de 380%. E só para fazer uma comparação, se você tivesse, ao invés de comprado francos suíços lá no fundo de 2008, tivesse comprado BOVA11, que é o ETF aí que replica o resultado do nosso índice Bovespa, na data de hoje você estaria com um resultado de cerca de 100% de ganho. Veja, você botou na Bolsa de Valores brasileiras, que são ativos de renda variável, extremamente voláteis e arriscados, que estão lastreados em uma moeda fraca que é o real. E ainda assim, você teve um resultado quase 3 vezes menor do que se você tivesse botado o seu patrimônio parado em franco suíço, que por sua vez, ao contrário da Bolsa de Valores brasileiras, é um ativo seguro, é uma moeda forte por si só e que não sofre por causa da inflação. Então, no final do dia, quem é que foi mais inteligente? Aquele investidor que preferiu investir todo o seu patrimônio da Bolsa de Valores brasileiras ou aquele investidor que considerou aí e comprou francos suíços para compor uma parcela da sua carteira? E a resposta para essa pergunta vai depender muito mais de qual que é o seu perfil de investidor e também de quais são os seus planos aí para o curto e para o longo prazo. Não existe certo ou errado, mas o que me espanta é que aqui no Brasil, a maior parte dos assessores de investimento, eles sequer chegam a conjecturar aí a possibilidade de investir fora do Brasil. Parece que está todo mundo cego e só olha para dentro de casa e deixa passar excelentes oportunidades, por vezes até mais seguras e mais rentáveis do que investir só aqui na nossa terra. E quando eu falo isso na roda aí dos meus amigos que também trabalham no mercado de capitais, todo mundo fica me olhando de cara feia. Parece que só o fato de você conjecturar que, porventura, pode ser que o Brasil não seja tão interessante assim,
como todo mundo tá falando, só o fato de você conjecturar isso já é um tabu, o pessoal já olha de cara feia, já não te convida mais pro happy hour da semana. Agora, do que depender de mim, eu vou continuar falando, porque acredito que depois que você enxerga isso, não tem como desver. E se você não admitir o que você está vendo, você está sendo desonesto. E eu não vou ser esse cara. Do que depender de mim, eu vou continuar mostrando que fora do Brasil existem excelentes oportunidades que podem ser muito melhor do que as que a gente encontra aqui no Brasil. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal e fique por dentro dos próximos vídeos, você não vai se arrepender.